Deus tem uma palavra no seu coração nessa noite. Nós estamos ministrando sobre a aceleração da bênção. Quantos aqui querem a aceleração da bênção na sua vida? Fala assim, vem. Fala forte, vem. Eu creio. Em nome de Jesus. Aleluia. Semana passada nós ministramos sobre a aceleração no descanso. E nós falamos que nos últimos dias o Senhor vai restabelecer o tabernáculo de Davi. E sobre o tabernáculo de Davi, nós iremos então, meu amado, desfrutar de uma aceleração da bênção de Deus nas nossas vidas. E hoje eu quero dar sequência numa parte muito importante. Algo que com certeza, depois dessa noite, você nunca mais, olha aqui para mim, você nunca mais vai tratar o culto da mesma forma. Você vai ter um entendimento muito aumentado. Por que certas coisas acontecem? Qual a importância de certas coisas? E os coaches, né? Os coaches falam que você faz aquele curso de coach que você vai receber uma chave. Hoje Deus quer te entregar uma chave também, amém? Amém? Levanta as suas mãos assim. Fala assim, eu pego a chave da aceleração da minha bênção. Amém. Tem aí a chave de Davi. Quantos aqui já ouviu falar sobre a chave de Davi? A Bíblia fala muito sobre a chave de Davi. Amados, eu creio que nós somos, quando eu falo nós, eu não estou me referindo apenas à igreja Koinonia, mas toda a igreja de vencedores que está sobre a terra, que nós somos a igreja de Filadélfia, que fala lá em Apocalipse, que vai ver o arrebatamento, sabe, que vai ver o arrebatamento do Senhor. Eu creio que nós estamos vivendo o tempo do arrebatamento do Senhor. E quando Jesus manda uma carta para a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, essa igreja só recebeu elogios, né? Uma igreja que não teve repreensão. Todas as outras igrejas tiveram uma repreensão, mas a carta de Apocalipse a Filadélfia não teve nenhuma repreensão. Essa igreja só recebeu elogio. E como o Senhor se apresentou para essa igreja? Ele se apresentou para todas as igrejas. E a igreja de Laodiceia, ele se apresentou também em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Presta atenção que eu vou costurar algumas passagens da Bíblia aqui, para você entender o que Deus quer fazer com a sua vida. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Essa igreja tem a chave. Essa igreja tem a chave. Gente, vocês estão aí? Amém? Eu estou amarrado igual um pitbull aqui, porque o microfone deu defeito, mas vocês estão soltos. Vocês estão aí, amém? Essa igreja tem a chave. Fala, eu tenho a chave que abre e ninguém fecha. Que fecha, fale alto, que fecha e ninguém abre. Se você é a igreja de Filadélfia, se você é a igreja que vai experimentar o arrebatamento, você é a igreja que tem a chave de Davi. Você pode dar uma salva de palmas aí? Amém? E Apocalipse capítulo 1, verso 8, né? O Senhor também fala assim: eu sou aquele que vive, que estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então a chave de Davi, na igreja de Laodiceia, e Apocalipse 3:20, Deus está falando para uma igreja assim, presta atenção: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei, e ele ceará comigo.
O Senhor estava batendo no coração da igreja de Laodiceia, e a porta da igreja de Laodiceia estava fechada. Mas a igreja da porta de Filadélfia, ele disse que ele tem a chave de Davi. Então nós precisamos entender a chave de Davi em nossas vidas. Presta atenção, aqui é a igreja do arrebatamento, amém, amado? Você é o crente que vai subir no arrebatamento, amém? Então o texto está dizendo que você tem a chave de Davi. Agora fala assim, pastor, o que é isso? Alguém sabe? Deus te deu uma coisa. Por isso que tem portas que não abrem. Por isso que tem portas fechadas que você não consegue abrir. Você está com a chave, mas não consegue abrir. Por isso que o Senhor está acelerando nos últimos dias. Isaías 22 diz que a chave não é apenas de Davi, mas a chave é da casa de Davi. Isaías 22, 22 diz assim: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Mas pastor, o que é a casa de Davi? Então o texto está dizendo que nós não somos apenas, não temos apenas a chave de Davi, nós somos a casa de Davi. E o que isso significa? Em Zacarias capítulo 12, verso 10, diz assim: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplica. Fala assim comigo, graça e súplica. A casa de Davi é o lugar onde o espírito de graça e súplica é derramado sobre esse povo. E eu declaro aqui que nós estamos debaixo dessa graça, nós estamos debaixo desse favor, nós estamos debaixo desse descanso. Quem está assim, fala amém. Então presta atenção, nós estamos aqui costurando aqui para você entender. A casa de Davi é onde foi derramado o espírito de graça e de súplica. Só é casa de Davi se for espírito de graça. Quando nós juntamos essas verdades, nós entendemos que a chave de Davi está relacionada com o espírito de graça e de súplica. E nós sabemos que graça não é uma coisa. Tem pessoas que acham que graça é apenas um ministério da igreja, igual o ministério de louvor. Tem pessoas que acham que graça é apenas uma unção especial que te salvou um dia do inferno. Tem pessoas que acham que graça foi apenas uma situação que aconteceu na sua vida. Não, amado, a Bíblia diz que graça é o próprio Jesus. Graça é o próprio Senhor Jesus. Não é uma coisa. Graça é uma pessoa. Então, nós temos a chave da casa de Davi, porque nós temos o espírito de favor sobre nós. Então, para você entender o que Deus quer fazer com você, quanto mais favor você desfruta, quanto mais da graça você desfruta, mais portas são abertas na sua vida. Quanto mais você desfruta do favor de Deus, mais graça é colocada diante de você. Então, portas abertas são sinal de favor de Deus. Não entendi como a porta abriu. Eu estava andando, aconteceu isso, a porta abriu. Isso é favor de Deus sobre as nossas vidas. Em Apocalipse 3:8 diz que Ele abriu uma porta que ninguém pode fechar. Aquele que está debaixo do Espírito da graça de Deus, ele está debaixo de uma porta que Deus abriu, que ninguém pode fechar. Ele fez isso porque ele tem a chave de Davi. E essa chave, meu amado, deixa eu te falar, ela foi dada para a graça que está sobre o Espírito, para a igreja que está sobre o Espírito da graça e da súplica do Senhor. Se você está debaixo da graça, se você está debaixo da nova aliança, Deus te deu essa chave para abrir
portas na sua vida, para abrir situações na sua vida. E em nome de Jesus, nessa noite, fala assim: Senhor, eu recebo, eu tomo posse disso. Mas pastor, o que é essa chave? Deus deu uma chave, mas o que é essa chave? Para que eu possa usar essa chave. Isso é algo que nós devemos entender. A Bíblia está dizendo que a casa de Davi, nos últimos dias o Senhor restauraria o tabernáculo de Davi, e sobre a casa de Davi teria uma chave, a chave de Davi. Mas nós precisamos entender o que é essa chave. Quando você não entende o que é essa chave, você vive nos cultos pedindo oração, você vive fazendo campanhas do cuspe santo, campanha do lenço abençoado, campanha do sal grosso para você ser abençoado. Por quê? Porque você não tem entendimento do que é a chave da casa de Davi. Sabe, é algo que nós precisamos entender. Por que é chamada assim? Por que essa bênção que está sobre a igreja é chamada desta forma, da chave da casa de Davi? A vida de Davi foi claramente caracterizada por ações de graças, louvor e adoração. Deixa eu repetir para você. Eu sei que quando fala de Davi, você pensa de Davi matando Golias. Mas isso foi um episódio na vida de Davi. Mas a vida inteira de Davi, ela foi caracterizada por louvores, ela foi caracterizada por adoração, foi caracterizada por ações de graça. O problema é que em vez de nós louvarmos, o problema é que em vez de nós darmos glória e gratidão, nós acostumamos a reclamar. Por quê, pastor? Porque é da natureza humana caída. A natureza humana caída, a natureza dela é reclamação e murmuração. O louvor não é algo natural para nós. Por isso precisa ser aprendido. Tem pessoas que nem gostam do louvor na igreja, eles chegam na hora da palavra. O louvor não é algo natural para a natureza caída do homem. O louvor, deixa eu te falar, não flui espontaneamente. Você não chega aqui nesse lugar, toca um disjuntorzinho assim, um interruptorzinho, e você se torna um adorador. O louvor não flui espontaneamente. Você precisa se disciplinar para louvar. Vamos entender algo sobre reclamação primeiro. A reclamação, ou a murmuração, que faz parte da natureza caída do homem, é a maior expressão de justiça própria, do merecimento próprio. Por que você reclama? Por que eu reclamo de algo? Porque eu acho que eu mereço o melhor, eu acho que eu precisava de algo melhor, e como eu não tive, o que eu faço? Eu reclamo. Eu vou comer o lanche, e eu queria o lanche assim, e eu estou esperando o lanche assim, mas o cara não traz o ketchup, o cara não traz a maionese, o cara não traz o refrigerante gelado, aí o que eu faço? Eu reclamo. A gente nem pensa naquele pessoal que não tem lanche para comer, que está morrendo de fome. A gente simplesmente reclama. Por quê? Porque eu acho que eu merecia um atendimento melhor. Por que eu reclamo da minha esposa? Porque eu acho que eu merecia que ela me tratasse melhor. Afinal de contas, eu saí de casa às 6 horas da manhã e fui trabalhar. E cheguei em casa cansado. E ela ficou em casa à toa, cuidando dos 5 filhos que você fez, e arrumando a casa que não acaba nunca. Aí quando chega em casa 8 horas da noite, você quer namorar, mas ela está quebrada. Aí você reclama. Por que a mulher reclama?
porque ela ficou em casa cuidando dos 5 filhos, enquanto que o marido estava lá no serviço, batendo papo com os amigos. Aí você acha que você merece algo melhor, então você reclama. Quantos estão entendendo? Amém? No entanto, presta atenção, onde não há merecimento próprio, onde não há justiça própria, o louvor toma o lugar. Se eu acho que eu tenho mais do que eu mereço, se eu acho que eu tenho a esposa mais do que eu mereço, se eu acho que eu tenho um marido mais do que eu mereço, se eu acho que eu estou fazendo esse lanche aqui, e isso é tanta bênção de Deus, mesmo que as coisas parecem não estão indo tudo certo, a minha atitude vai ser sempre de gratidão e louvor. Eu estou te explicando aonde nasce a reclamação nas nossas vidas, na justiça própria. O que entende que não merece nada, nunca reclama, pois não merecia nada, e ele recebeu, então ele pode agradecer. Olha o que o Senhor Jesus disse para os fariseus, e aqui não tem fariseu, só lá no Mar Morto que tem fariseu. Olha o que Jesus disse para os fariseus, Mateus capítulo 11, do verso 18 a 19, olha o que Jesus falou: pois veio João, que jejuava, que bebia vinho, e vocês diziam para ele assim, ele tem demônio. João veio antes de Jesus, jejuava, está cheio de demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diziam, aí está um comelão, um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Nada podia agradar aquele povo, irmão. Sabe, João jejuava, estava errado. Jesus comia, também estava errado. Não importa qual seja a pregação para algumas pessoas, não importa quão bom seja a palavra, tem gente que sempre vai reclamar. No céu, quando eles chegarem lá, em nome de Jesus eles vão chegar para Deus e vão falar assim, para que esse trono é tão brilhante assim? Podia ser um pouco mais na paleta de cor. Por que aqui é muito barulhento? Achei que isso aqui ia ser mais calmo. E esse tipo de gente sempre tem uma desculpa espiritual para as coisas. Ele diz assim, nós somos espontâneos, nós somos sinceros, nós seguimos o que diz os nossos sentimentos, o nosso espírito. Deixa eu te falar, tenha cuidado com essas pessoas. Essas pessoas dizem que seguem a direção do Espírito, mas na verdade elas só seguem aquilo que elas gostam, e lutam contra aquilo que elas não gostam. Se não gostam de algo, dizem que o Espírito não está fluindo, dizem que não tem unção no lugar. Irmãos, isso é da natureza caída do homem. Depois que o homem pecou, depois que Adão pecou, sabe qual foi a primeira coisa que Adão fez depois que ele pecou? Quem sabe? Ele reclamou. Sabe com quem? Com Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Se não fosse essa mulher que você tivesse me dado aí, ó, eu não teria feito isso. Você está entendendo que a reclamação, a murmuração é da natureza caída do homem? Nós reclamamos. Então a principal característica da natureza caída é sempre viver procurando faltas, é sempre viver procurando erros, é sempre procurar um culpado. Eu errei, mas fulano é mais culpado que eu. Eu peco, mas fulano peca mais que eu. Se você ainda é um cristão e você vive atrás dessas coisinhas, irmãos, você precisa contemplar Cristo para receber uma transformação na sua alma. Para de olhar a vida dos outros e olha para você. A principal característica da natureza caída
é viver procurando erros e culpa nos outros. Foi assim com Adão, e é assim com todo mundo. Contudo, se nós queremos a chave da casa de Davi em nossa vida, se nós queremos o Espírito de graça fluindo sobre nós, se nós queremos portas abertas sobre as nossas vidas, aceleração de bênção, se nós queremos viver o sobrenatural sobre nós, se nós queremos entrar no descanso do Senhor, nós precisamos aprender a louvar. Resumindo, a natureza caída do homem é reclamação, a natureza caída do homem é murmuração, a natureza caída do homem é sempre achar que ele é menos culpado que os outros. Agora, se você quer experimentar milagres na sua vida, se você quer experimentar o sobrenatural na sua vida, se você quer pegar a chave de Davi e acessar lugares que você nunca acessou na sua vida, você terá que aprender a louvar ao Senhor. Aprender? Sim. Sim. Não é aprender a tocar um instrumento, não. Você pode tocar instrumentos, aqui não tem aqui, mas você pode tocar instrumento e não estar louvando. Precisamos aprender à luz da palavra. Não podemos falar de Davi sem falar de salmos e adoração. Não podemos falar do tabernáculo de Davi que ele edificou lá em Jerusalém sem falar de adoração. E lembre-se da mensagem de domingo passado, o Senhor está dizendo que nos últimos dias Ele vai estabelecer o tabernáculo de Davi. E nós estamos falando do povo do arrebatamento dos últimos dias. A igreja de Filadélfia que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então nós estamos falando de adoração. Um dia, eu vou contextualizar para você, que daqui a pouco eu vou começar a pregar. Eu só estou fazendo um pano de fundo para você. Um dia, os filisteus roubaram a arca da aliança. E a arca da aliança simboliza Cristo. E eles levaram essa arca para o templo deles. Quando ele chegou lá no templo deles, quando eles foram no outro dia, o ídolo deles estava caído. E a arca de pé e o ídolo caído. E começou a dar muito problema na vida daquele pessoal lá. E eles falaram assim: vão devolver essa arca porque isso aqui é perigoso. Isso aqui está trazendo muito problema. E então, quando eles roubaram a arca, eu expliquei isso domingo passado, mas eu vou recapitular. Quando eles roubaram a arca, o tabernáculo onde estava a arca, vamos falar assim, a igreja, o prédio onde estava a arca, estava em Siló. E eles levaram a arca e esse tabernáculo continuou sem a arca. E quando eles devolveram a arca para um homem, chamado Abinadab. E a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E o tabernáculo ficou sem a arca. Sem a presença de Deus. Depois, Davi quis levar a arca para Jerusalém. E a arca ficou depois na casa de Obed-edom mais três meses. E a Bíblia disse que ele prosperava em tudo. Nesse período, Saul era o rei, quando os filisteus pegaram a arca e levaram e ficou 20 anos lá. E a Bíblia diz que Saul, o rei, não se interessou pela arca. Saul não se interessou pela presença de Deus. Então, nesse contexto, quando Davi vira rei, ele leva a arca para Jerusalém. Ele vai lá na casa de Obed-edom, de Abinadab, pega a arca e leva para Jerusalém e coloca a arca em Jerusalém, num tabernáculo de pano que ele construiu no Monte Sião. Esse é o contexto. Porque a arca simboliza o próprio Jesus. A arca simboliza a presença no meio do seu povo. A arca no Velho Testamento é representada como a igreja dos nossos dias. E o tabernáculo ficou lá em Siló vazio, sem a arca.
fazendo seus rituais, e Davi levou a arca para Jerusalém e colocou ali, de maneira que o tabernáculo todos os dias funcionava. Imagina, todos os dias tinha culto lá naquele tabernáculo, todos os dias eles sacrificavam animais, todos os dias eles faziam todos os rituais, mas não tinha a presença de Deus. Por quê? Porque a arca agora estava em Jerusalém, né? Então o tabernáculo sem a arca hoje simboliza o cristianismo sem a presença de Deus. Existem muitos tabernáculos ainda que estão fazendo tudo certinho, estão fazendo todos os rituais todos os domingos, mas falta a presença, falta os milagres. Deixa eu te falar, você que vem aqui nessa igreja, você já colocou o seu pedido de oração aqui? Deus vai abrir muitas portas aqui. Sabe por quê? Porque eu creio que nós temos a chave de Davi. Muitos crentes estão vivendo, fazendo rituais, mas eles não têm um casamento feliz. Muitos crentes estão fazendo rituais, mas eles não têm, sabe, uma prosperidade. Eles não desfrutam nessa terra de reinar em vida. Por quê? Porque tem o tabernáculo, mas não tem a presença. Ou estão até na presença, tem a chave de Davi, mas não usa para abrir. Quantos aqui nessa noite saíram das suas casas? Olha aqui para mim. Trancaram as suas casas com as suas chaves, e a sua chave está aí com você agora. Levanta a sua mão. Tem gente que nem tranca, né? É o que? É Alibaba, Sésamo? Oi? Ah, o anjo, né? Amém. Quando você chegar em casa, você vai fazer uma oração poderosa. Vai ser assim que vai acontecer? Você vai chegar em casa, você vai fazer uma oração poderosa. Vou até tomar água aqui para fazer essa oração. Você vai mudar a sua voz, e você vai chegar na porta da sua casa e vai falar assim: Senhor meu Deus, eu declaro, pela autoridade do nome de Jesus, que essa porta se abre. Você vai fazer isso? Não? Quem vai fazer isso? Claro que você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai pegar a chave da sua casa e vai abrir a sua porta. É isso, não é? Você está orando assim: Deus, abre uma porta para mim. Deus, abre uma porta de emprego. Deus, abre uma porta. Deus está falando para você: eu já te dei a chave para você abrir. Você precisa usar essa chave e abrir. Você acha que Deus entregou uma chave para a igreja para quê? Para você fazer uma oração poderosa? Sabe? Tem muitos cristãos dentro do tabernáculo com a chave na mão, e a vida deles não mudam, porque eles não pegam, não acessam essa chave para mudar a história das suas vidas. O tabernáculo de Davi nos fala daqueles que genuinamente adoram o Senhor e vivem em relacionamento com o Pai por meio de Cristo Jesus, por meio daquilo que Cristo fez na cruz. O tabernáculo de Davi é um tipo de igreja do Velho Testamento. Nós somos o tabernáculo de Davi que foi restaurado hoje. Atos capítulo 15, verso 16. Atos 15, 16. Tiago, irmão de Jesus, falou isso: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei. Nós somos o tabernáculo de Davi, que foi restaurado, que foi reconstituído, que foi refeito novamente. Para quê? Para que a adoração flua continuamente nas nossas vidas.
No tabernáculo de Davi, deixa eu te falar, não havia sacrifícios. O tabernáculo de Moisés, havia sacrifícios. Mas no tabernáculo de Davi, não havia sacrifícios. Era adoração 24 horas. Adoração contínua, com músicas, com louvor e com ações de graças. Durante 24 horas, os sacerdotes se revezavam adorando o Senhor diante da arca. Então, irmão, nós entendemos, é evidente na palavra de Deus que a chave de Davi, que fala lá em Apocalipse com a igreja que vai ser arrebatada, a chave de Davi está relacionada à adoração e louvor. Se você é daquele crente que vem para a igreja porque você só gosta da palavra, você está deixando de acessar aquilo que Deus tem para você. Quanto mais nós louvamos e adoramos o Senhor, mais Ele usa a chave de Davi em nossas vidas. Por quê, pastor? Por quê? Porque a nossa natureza caída é de reclamação. A nossa natureza caída é de murmuração. E quanto mais nós adoramos, mais nós vencemos a nossa natureza caída, mais nós usamos a chave de Davi e mais o Senhor trabalha nas nossas vidas. Davi descobriu que sempre que ele precisava, e sempre que ele passava por tribulações, sempre que ele era atacado por inimigo, ele começava a adorar com salmos, e imediatamente o Senhor lhe dava vitória. Davi estava cercado por todos os lados, parecia que não tinha mais vitória, e ele pegava e usava a chave para abrir as portas diante dele. Deixa eu te falar, não importa o problema que você está passando, não importa o problema que você está passando, amado, a chave é a mesma. Nós precisamos de abrir as portas, e as portas são abertas com louvor e adoração. Atos capítulo 13, 22 fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Uau! Quando ele enfrentava problemas, Davi, pensa num cara que teve problema, irmão. Eu vou te falar alguns aqui hoje. Quando ele enfrentava problemas, ele adorava o Senhor, e ele adorava com salmos e com hinos. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, ele olhava para o céu, ele erguia suas vozes e ele adorava o Rei dos Reis. Assim era a vida de Davi, por isso ele ganhou o título de um homem segundo o coração de Deus. Sinceramente, você que está aqui nessa noite me ouvindo, feche seus olhos agora. Sinceramente, responda para você mesmo. Qual é o seu desejo de adorar o Senhor? Responda para você mesmo nessa noite. Você tem acessado, quando as lutas e as dificuldades aparecem na sua vida, qual é a chave que você tem usado? A da adoração, da murmuração? Faça um propósito nessa noite. Deus, muda o meu coração. Eu quero uma aceleração de bênção na minha vida. Eu quero entrar no descanso do Senhor. Eu quero experimentar, Deus, aquilo que o Senhor tem para os seus filhos. Fala para Ele nessa noite, Ele vai ouvir a sua voz. Amém? O Salmos capítulo 3. No final da sua vida, quando Davi já estava ficando velhinho, o filho dele, Absalão, levantou uma rebelião para poder tomar o trono de Davi. Davi, ele podia usar o seu exército, porque o exército dele era de pessoas leais, mas Davi não tinha o coração
sabe, para pelejar contra o seu próprio filho. E ele decidiu fugir dos seus filhos, do seu filho Absalão, a quem ele amava assim profundamente. E como um pai, ele estava com o coração partido, sabe, cheio de angústia, porque ele estava sendo traído pelo filho dele. Entretanto, o que Davi fez? Sabe, ele não mergulhou na autopiedade e foi lá, nossa, meu filho está me traindo, meu filho está querendo tomar o meu trono. Não, a Bíblia diz que ele cantou ao Senhor um cântico de adoração, no Monte das Oliveiras. 2 Samuel capítulo 15, verso 30 a 31. 2 Samuel 15, 30 a 31 diz assim: Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras. O filho dele estava perseguindo ele, para matar ele. Você consegue imaginar isso? Caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. Ele era o rei, irmão. Ele tinha um exército que era só ele estalar o dedo, ele matava Absalão. Caminhando, chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiava Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos desse homem. Olha que situação. Enquanto ele adorava o Senhor, as circunstâncias ao redor dele foram mudadas para o bem. Deus fez que os conselheiros de Absalão ficassem todos desnorteados. Davi podia pegar o exército dele e destruir Absalão, não, mas ele foi adorar o Senhor. Ouça nessa noite, vou te trazer uma palavra aqui agora para você se libertar do engano. Algumas pessoas pensam que quando estão louvando a Deus, elas estão dando alguma coisa para Deus. Talvez você é um crente que foi gerado dessa forma, achando que quando você está aqui adorando a Deus, aqui na sua casa, você está dando alguma coisa para Deus. A verdade é bem o contrário. Enquanto nós adoramos, é Deus que está nos dando coisas, é Deus que está liberando a sua sabedoria, é Deus que está liberando a sua graça, é Deus que está liberando o seu favor sobre nós. Ouça, Deus não precisa da sua adoração, Deus não precisa da minha adoração. Ele tem, a Bíblia fala que ele tem miríades de anjos que o adoram continuamente de forma perfeita. Deus não tem problema de alma, irmão. Deus não tem problema de alma. Fica ali, vou querer que eles me adorem. Não me adoraram. Não, eu vou exigir que eles adorem. Eu vou exigir que eles digam o quanto eu sou maravilhoso. Não, Ele não depende de nós para ser Deus. Mas pastor, a adoração tem que ser uma resposta do nosso coração, do amor dEle, do cuidado dEle por nós. Sabe por que nós adoramos? Porque Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele nos tirou do lago do inferno, Ele nos dá todas as coisas, Ele nos dá filhos, Ele nos dá esposa, Ele nos dá o ar que nós respiramos, Ele nos dá força, Ele nos dá saúde, Ele nos protege. Por isso nós entregamos a adoração como resposta de tudo que Ele faz por nós. Isso é adoração. Quando nós contemplamos, quando nós conhecemos a sua graça, quando nós conhecemos o seu amor, sabe, imensurável, nós somos irresistivelmente atraídos para a tua presença. Por que você veio aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Me responda para você. Por que você veio aqui hoje? Porque você é membro dessa igreja? Por que os crentes foram para as igrejas hoje? Porque eles são membros de uma igreja? Não!
Nós estamos aqui porque é uma resposta desse amor que Deus tem por nós, e nós viemos aqui adorá-lo, porque é irresistível. Essa deveria ser a nossa motivação verdadeira, porque enquanto nós adoramos, algo sobrenatural acontece nas nossas vidas. Talvez você ache que o que vai mudar a história do seu marido é os 20 dias de jejum que você vai fazer. Talvez você ache que o que vai mudar a sua história é o tanto de vezes que você vai subir no monte. Deixa eu te falar, o que vai mudar a sua história é o tanto de adoração que você vai levar para Deus. Ah, pastor, como assim? Não, pastor, isso não. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, aleluia, pelo Espírito do Senhor. Quando nós adoramos o Senhor, nós somos transformados, irmão. Muito antes, presta atenção nessa frase que eu vou te falar aqui agora, presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Muito antes do inimigo roubar a sua vitória. Olha aqui para mim. Muito antes do inimigo roubar a sua vitória, ele já roubou a sua canção. Tem gente que faz até cara de espiritual na igreja. Deus já roubou a canção, o diabo já roubou a canção. Antes dele arrancar a sua alegria, ele já roubou o seu louvor. Muito antes que você perceba, você já se tornou um crítico, um pessimista, um depressivo, um mal-humorado. Quando o diabo rouba a sua canção, irmão, você se torna uma pessoa seca. Deixe que o louvor esteja continuamente nos seus lábios. Sabe, o seu coração esteja sempre consciente da presença de Deus na sua vida. Nós temos no Novo Testamento a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam lá evangelizando a cidade, prenderam eles por causa do evangelho. Você já conhece a história, chicotearam eles todos. 39 chibatadas, né? Couro com osso na ponta, batia e arrancava. Os caras estavam lá presos na cadeia, lugar úmido, escuro, rato, umidade, infecção, algemado, sentado. O homem da natureza caído, o que queria fazer? Murmurar. Está aqui, ó, pregando o evangelho para o Senhor, o que é que eu arranjei para a minha vida? Mas a Bíblia diz que ao meia-noite, eles adoravam o Senhor. Eles cantavam hinos ao Senhor. Enquanto eles cantavam hino ao Senhor, aquele que tem a chave de Davi foi soltando as cadeias, foi abrindo as cadeias, porque ele tem a chave de Davi. Ele abriu cada cadeia que estava lá. Você vê essa história lá em Atos, depois você lê na sua casa. Sabe, querido, tudo o que você precisa está na adoração. Não tem a promoção que você precisa, não tem a casa, não tem o ministério, não tem o casamento, não tem tudo, está na adoração. É pegar a natureza caída velha e afundar ela de reclamação, de murmuração, de procurar alguém mais culpado que você e começar a adorar o Senhor. Mesmo que o seu filho, que não vai acontecer isso, mas mesmo que o seu filho tentar tomar o seu lugar, como Absalão fez. E o Salmo 34, ele é mais impressionante ainda. O Salmo 134 é uma escolha adorar o Senhor. Sabe, o Salmo 34 foi escrito por Davi, quando ele estava na caverna de Adulão. É um dos salmos mais poderosos e mais difíceis que ele escreveu. A introdução diz que ele fingiu de louco na presença do rei Abimeleque. Deixa você entender o contexto desse salmo aqui. Quando Davi matou Golias, ele não fez com uma espada. Davi matou Golias, né, ele derrubou com uma funda. Depois ele pegou a espada do próprio Golias e ele cortou a cabeça de Golias. Aquela espada maravilhosa não pôde livrar Golias. Mas agora, Davi, passou o tempo, Davi estava diante do sacerdote Aimeleque, lá na cidade de Nob.
E ele vira para Davi, Davi vira para o rei, porque Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar Davi. E ele pergunta para o sacerdote assim: você não tem nenhuma espada, nenhuma lança aí não? O sacerdote responde para ele assim: olha, eu tenho a espada de Golias, ela está guardada aqui até hoje. Davi pega a espada e ele olha para a espada e, desesperado, ele diz assim: não há mais nenhuma outra semelhante a essa. Aquela espada agora parecia que ela se tornou tão extraordinária para Davi, mas ele esqueceu que ela não pôde livrar ele, Golias, dele. Deixa eu te falar algo nessa noite, amado. Não pense que as coisas do mundo, que muitas vezes as pessoas estão usando da igreja, vão te ajudar, porque não vão. Não pense que as estratégias, as ferramentas, as armas do mundo vão fazer você prosperar, porque não vai. Quando a gente está fraco na fé, nós achamos que as táticas do mundo são mais fáceis para a gente crescer. Aquele curso que eu vou fazer, aquele seminário que eu vou fazer, a gente acha que essas táticas do mundo vão ser melhor para nós. Davi agora com a espada de Golias, ele está fugindo com medo de Saul. Agora olha que interessante, irmão, esse salmo, para você entender. Davi foi se refugiar em Gate. Fala assim comigo, Gate. Saul está perseguindo ele, ele sai das terras de Israel, vai se refugiar em Gate. Sabe onde era Gate? Gate era a cidade de Golias. Era a cidade que Golias morava. Agora Davi estava numa situação tão caótica que ele foi buscar refúgio na cidade de Golias. Olha que situação deplorável. Davi chegou lá, e quando ele chegou lá, os servos do rei reconheceram ele. Falou: esse cara aí que matou Golias. E eles foram lá falar para o rei: olha, Davi, o campeão de Israel, aquele que fez e aconteceu, está aqui no nosso meio. 1 Samuel 21:11, olha só. Estou te entregando o contexto desse Salmo 34, quando você lê-lo em casa. 1 Samuel 11, todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é esse o Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele que acerca de quem cantavam em suas danças, Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares? Quando Davi ouviu isso, ele morreu de medo. E a Bíblia disse que ele mudou o seu comportamento, fingindo que ele estava louco. 1 Samuel 21, de 11 a 13. 21, de 11 a 13, né? 12. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gates. Por isso, na presença dele, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela sua barba. Olha que situação que Davi chegou. Rolando pelo chão, se fingindo como louco. E o rei de Gate olhou para isso e falou: esse cara é um louco, manda ele embora. Você consegue imaginar o estado mental de Davi nessa situação? Fugindo do povo dele para o rei não matar, vai na terra do inimigo e fica lá se fingindo de louco. O campeão de Israel. Talvez você sempre ouviu a história de Davi, a história de que tocava a arca e o demônio saía. Talvez você sempre ouviu a história de Davi que pegou a pedrinha e que matou Golias. Deixa eu te falar, o campeão de Israel agora estava se arrastando no chão, babando como um doido. E o versículo seguinte diz que Davi saiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. 1 Samuel 22, de 1 a 2. Estou dando os textos para você entender. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e famílias do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Verso 2. Também juntou-se a ele todos os que estavam endividados, com dificuldades e descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi chega na caverna agora, já se não bastasse toda a situação, se junta 400 homens com ele. Olha os caras, endividado, descontente, amargurados. E o que Davi faz nessa situação, irmão?
Por causa disso, sabe, Davi, ele dentro dessa caverna, sabe, ele escreve os Salmos 34. Veja o que Davi ministrou ao Senhor na caverna. Ele podia estar ali se escondendo, dizendo assim: o Senhor não usou lá Samuel para poder me ungir a rei? O Senhor não usou Samuel, o profeta, para dizer que eu sei, olha aqui, olha a situação que eu estou. Não, em vez disso, Salmos 34, de 1 a 4, olha o que ele fez. Ele escreveu esse salmo nessa situação, Salmo 34, de 1 a 4. Coloca o verso 1 para mim. Bendito o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre te louvarão. Aleluia. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouça os oprimidos e se alegrem. Proclamam a grandeza do Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Aleluia. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Verso 5, olha que lindo. Os que olham para eles estão radiantes de alegria, e o seu rosto jamais mostrará decepção. Nesse momento de luta que Davi estava fazendo, ele escreve esse salmo, ele decide bendizer ao Senhor o tempo todo. É muito fácil você adorar o Senhor só no tempo de bonança. É muito fácil nós adorarmos o Senhor quando todas as coisas estão indo bem para nós, sabe? Mas nós também precisamos aprender a adorar o Senhor quando as coisas estão difíceis. E a Bíblia diz que Davi entrou naquela caverna em desespero, mas quando ele escreveu esse salmo lá dentro, irmão, presta atenção, algo aconteceu ali naquele lugar. Quantos estão entendendo essa história, irmão? Amém? Eu estou contando uma história da Bíblia para você. Quando Davi estava ali angustiado, ele escreve esse salmo, algo acontece ali. Davi não somente foi transformado, mas a Bíblia diz que os homens que estavam lá também foram transformados. Quando ele começou a adorar o Senhor, não foi só Davi naquela situação difícil que foi transformado. A Bíblia diz que aqueles homens que estavam lá dentro, endividados, amargurados, eles também foram transformados. 1 Samuel capítulo 22, verso 22, olha que lindo, irmão. Samuel 22, 22. 22, 2. 22, 2. Isso. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e tornou-se líder deles. E havia cerca de 400 homens. Esses homens foram transformados quando Davi começou a adorar. Sabe o que aconteceu com eles? A Bíblia diz que eles se tornaram os valentes de Davi. Davi agora tinha um exército. O principal, a Bíblia diz que era Josebe. Num só dia, um homem que estava amargurado dentro de uma caverna, disse que ele destruiu 800 filisteus de uma só vez. Eleazar lutou contra um filisteu. Ele lutou tanto contra os filisteus que a Bíblia diz que a espada agarrou na mão dele. E ele não podia mais desgrudar a mão da espada, e ele prevaleceu contra os filisteus. Samar, a Bíblia diz que um dos valentes de Davi, que os filisteus vieram tomar um campo de lentilha que ele tomava conta, e ele sozinho derrotou todos os filisteus. Sabe, essas histórias, elas não estão na Bíblia só para nos entreter. Essas histórias não estão na Bíblia só para a gente ler e pensar que aconteceu lá atrás. O mesmo princípio se aplica hoje, quando nós escolhemos adorar o Senhor. Sabe, é impossível, Deus, Ele nos transforma. Quando nós escolhemos adorar o Senhor, algo sobrenatural vai acontecendo na nossa vida. Sabe, você pode ser, talvez você pode ter entrado aqui nessa noite como um daqueles 400 homens, endividado, amargurado. Talvez você possa ter entrado aqui nesse dia, sabe, sem expectativa de nada mais, mas Deus está te dizendo para você usar a chave de Davi. Se você usar a chave de Davi na sua vida, Deus vai transformar a sua vida. Amém, amado? Aleluia, aleluia. Sabe, eu estou contando histórias aqui verdadeiras para a sua vida. A Bíblia está dizendo que a igreja dos últimos dias, ela tem a chave de Davi. E eu encerro nessa noite, pastor, o que nós devemos cantar, o que nós devemos adorar, não é só cantar coisas por cantar.
O Salmo 57, Davi também escreveu dentro dessa caverna. Sabe? E a Bíblia diz para nós cantarmos as palavras de Davi. Houve um rei chamado Ezequias, bem depois de Davi, que ele, 2 Reis, capítulo 18, dos 5 a 7, diz que esse rei, ele restabeleceu todo Israel para a adoração. E não houve rei como Ezequias, nem antes nem depois, porque Deus era com ele por onde ele ia. Por quê? Porque ele começou a cantar as palavras de Davi. Ele começou a cantar os tabernáculos de Davi. Sabe, querido, nesses dias o Senhor está nos levando, sabe, para um tempo de adoração. O Senhor está nos levando para que a gente abra portas de adoração. Sabe, através da adoração a gente abra portas em nossas vidas. É maravilhoso saber que os salmos estão na Bíblia, porque esses salmos são hinos, são cânticos para as nossas vidas, que foram escritos em momentos difíceis. Nós somos a igreja que tem a chave da casa de Davi. Nós somos a igreja, irmão, que tem o Espírito da graça. Nós somos a igreja que temos o Espírito de súplicas. Sabe, a chave abre, e essa chave, quando abrir na sua vida, ninguém vai poder fechar. Essa chave que abrir na sua vida as portas, sabe, querido, ninguém vai poder impedir que você avance, que você cresça. Isso é maravilhoso. Ninguém pode fechar a porta que Deus abre. A bênção está na sua mão, a bênção está na sua vida. Nós precisamos viver uma vida de adoração, não só quando as coisas estão boas. Tem pessoas que às vezes eu ligo para ela e falo assim: querido, você não veio no culto domingo, você não esteve lá, senti sua falta. É, pastor, porque as coisas não estão boas para mim. Esse é o momento de você adorar. Esse é o momento de você abrir a porta. Lembre-se que o Senhor também às vezes fecha alguma porta. Se o Senhor fechar alguma porta na sua vida, irmão, creia, amanhã Ele vai abrir uma muito maior. Não, eu vou repetir aqui, acho que no vilão. Se alguma porta na sua vida foi fechada por Deus, creia, o Senhor tem uma promessa de amanhã abrir uma muito maior para você. Tem pessoas que se desanimam porque a porta fechou. Deixa eu te falar, não se desanime. Não se desanime porque alguma porta fechou. Se você adorar, creia, Deus vai abrir uma porta muito maior para você. E eu quero encerrar nessa noite contando uma história. Tinha um homem que estava viajando num barco, e esse barco naufragou, e ele foi o único sobrevivente desse naufrágio. E ele foi parar numa ilha deserta, e ali ele ficou tentando sobreviver, debaixo de sol, debaixo de chuva. E um dia ele orou a Deus, pedindo a Deus que Deus ajudasse ele a construir uma pequena choupana, para que ele pudesse ficar abrigado dos elementos ali da chuva, do sol. Eu não sei porquê, mas Deus pediu para mim, nesse momento, repetir uma frase que eu falei. Antes do diabo roubar a sua bênção, ele vai roubar o seu louvor. Antes do diabo roubar a sua bênção, ele vai roubar a sua alegria. Presta atenção nessa frase. E o homem orou, pediu a Deus para que Deus o ajudasse a construir uma choupana para ele ficasse ali abrigado. E ele vivia ali com uma certa tranquilidade, mas ele desejava ir embora. E um dia novamente ele orou ao Senhor e falou assim: Pai, que alguém venha aqui me resgatar. Queria tanto sair aqui desse lugar. E numa bela manhã, ele estava na praia,
E o tempo virou e começou a chover. E um raio caiu exatamente na casinha que ele tinha construído, na choupana dele. E incendiou a casa dele. E começou a chover e um raio caiu em cima da choupana daquele homem e incendiou a casa dele. E ele ficou desolado. E ele ficou chateado com Deus. Ele falou: primeiro barco naufraga, eu venho para cá, para essa ilha. Eu peço ao Senhor para fazer uma casa, eu construo uma casa. Aí eu vou orar para o Senhor, pedindo para sair daqui. Vem um raio e cai em cima da minha casa. Tinha tanto lugar nessa ilha para cair. Essa ilha era tão grande, ela tinha que cair justamente em cima da minha choupana. E ele estava se lamentando, parado ali, sabe, se martirizando, vendo a choupana pegar fogo. Quando ele menos olhou, ele percebeu que vinha um navio em sua direção. E ele foi ali finalmente resgatado. E depois que ele subiu no navio, ele perguntou ao comandante assim: como descobriram que ele estava ali perdido? E o comandante disse para ele assim: nós não sabíamos, mas de longe nós vimos uma choupana queimando, e nós imaginamos que fosse um sinal que alguém estava pedindo socorro. Ouça o que Deus quer falar para você nessa noite. Às vezes, para o barco da salvação chegar, Deus precisa queimar a sua choupana. Às vezes, para a bênção chegar na sua vida, Deus vai precisar fechar algumas portas da sua vida. E esse incêndio é só um sinal que algo muito maior está para vir lá do mar. Por quê, pastor? Porque o Senhor tem a chave de Davi. O Senhor é aquele que abre porta e ninguém fecha. O Senhor é aquele que fecha e ninguém abre. Eu queria te convidar a você ficar de pé nessa noite. Deixa eu te falar algo, irmão. Deixa eu repetir algo para você. Eu estou falando de louvor e esse mês eu vou falar de adoração o mês inteiro. Eu queria desafiar vocês a fazerem uma canção dos salmos. Escolher os salmos desses salmos e dessas letras que estão ali, fazer uma canção para até o final dessa conferência, desse seminário de adoração, nós cantarmos essa canção aqui. Amém? Deixa eu falar algo para vocês. Só abaixa o instrumento um pouquinho. Deixa eu falar algo para vocês. Presta atenção aqui para minha igreja. O louvor não é algo natural. Você precisa aprender a louvar. O louvor não é algo comum. Você precisa se disciplinar a louvar. Tem pessoas sentadas na cadeira que elas esperam acontecer algo com elas para poder começar a adorar. Não é assim. Não estou sentindo nada, então eu não levanto mão, eu não canto, eu saí de casa aborrecido. Vai permanecer aborrecido. A sua choupana não vai pegar fogo. Deus não vai abrir uma porta. É nesse momento de dificuldade, é nesse momento de dor, é nessa caverna de Adulão, é nesse lugar que o nosso filho está nos perseguindo, é nesse lugar que nós temos que fingir até de doido, é que nós levantamos uma canção de adoração ao Senhor, que nós acessamos a chave de Davi e abrimos as portas para as nossas vidas. Eu e você nunca vamos poder chegar diante de Deus e dizer que nós não recebemos as bênçãos, porque Deus vai dizer para você assim, para mim assim: eu te dei uma chave para abrir, só que você não usou. E essa chave se chama adoração. Pastor, eu nem gosto muito de música na igreja. Passe a gostar, porque o céu é lugar de adoração. Pastor, eu chego atrasado na igreja porque eu não dou nem atenção para louvor. Passe a se arrumar 4 horas da tarde. Seja o primeiro a chegar aqui, se você está interessado com bênção. 90% da igreja não está no horário que começa o culto. Por quê, pastor? Porque você não está nem aí para adoração. A gente começa o culto aqui de domingo com 10, 15 pessoas, quase todo domingo. A maioria chega depois que a adoração já está começando. Sabe o que você está falando para Deus? Eu não quero acessar a chave de Davi na minha vida.
Seja o primeiro a estar aqui. Seja o primeiro a estar lá na sua cela. Seja o primeiro a levantar as suas mãos. Você vai começar a experimentar uma aceleração da bênção na sua vida. Quantos aqui têm sonhos e projetos? Pega para mim, pastora. Olha aqui para mim. Aqui estão os sonhos e os projetos de vocês para 2025. Olha para mim aqui, por favor. Essas portas aqui vão abrir com adoração. Está na sua mão. Aqui tem casas, aqui tem carros, aqui tem casamentos, aqui tem ministério, aqui tem salvação de vidas, aqui tem filhos. Irmão, tem coisas aqui que você nem imagina. Isso aqui só vai acontecer se você começar a louvar. Se você pegar a sua natureza caída, parar de reclamar, parar de olhar as falhas dos outros. Ah, eu não tenho vontade. Vai ter que ter. Se você é daqueles que chega aqui e senta desanimado na hora de adorar o Senhor, você tem força para estar lá fora para trabalhar de segunda a sexta, você tem força para acordar às 5 horas da manhã, você tem força para reclamar do seu marido, você tem força para reclamar da sua mulher, você tem força para trabalhar, você é um leão trabalhando, mas quando chega aqui dá um cansaço que você senta nessas cadeiras, parece que você não consegue levantar a mão. Sabe o que é isso? O diabo já roubou a sua canção. E o Espírito de graça não tem como operar na sua vida. Pastor, você está chamando a atenção da gente? Não, eu estou te dando a chave para resolver os seus problemas. Porque eu sei que é difícil adorar, irmão. Você pensa que todas as vezes aqui eu tenho vontade de adorar? Você pensa que todas as vezes eu tenho vontade de levantar a mão? Você pensa que todas as vezes eu tenho vontade de dar glória a Deus, aleluia, de bater palma? Talvez você está aqui nessa igreja, nunca deu um glória a Deus, nunca deu um aleluia, nunca bateu uma palma, nunca chegou no horário certo, 18 horas em ponto. Porque você é especial demais, irmão. Eu não estou brigando com você, eu estou te ensinando o caminho que a Bíblia diz, a chave para acessar as bênçãos sobre a sua vida. Quando você vir me pedir um conselho e reclamar comigo que a sua vida está difícil, a primeira coisa que eu vou te perguntar: você é um adorador? Ou você é um murmurador? A primeira coisa que os pastores perguntam para a ovelha quando vem reclamar com ela, qual é? Você é dizimista? Se o cara fala que não, ele já fala assim: ah, está no inferno. Eu nunca vou perguntar se você é dizimista. A primeira coisa que eu vou perguntar para você: você é um adorador? Não, então esquece. Vai se tornar um adorador. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias o Senhor vai relevantar o tabernáculo de Davi e deu a chave de Davi para nós. A chave de Davi é a adoração. O tabernáculo de Davi é a adoração. Sabe por que você não gosta de cantar, de adorar? Porque o diabo sabe que o dia que você começar a fazer isso, a sua vida rompe. Os seus filhos crescem. Eu quero orar por você, por esses pedidos aqui de novo. Nós vamos orar em forma de adoração. Nós vamos orar em forma de canção. E é a última canção que vocês cantaram, gratidão. Nós não temos nada para dar para Deus, só um coração agradecido, só um aleluia. Deus não está pedindo o seu dinheiro, Deus não está pedindo, Deus só está pedindo o seu coração quebrantado, que Ele vai abrir portas na sua vida. Vamos lá, Ícaro, vamos cantar essa canção. Essa canção vai ser em forma de adoração nessa noite. Oh, Jesus, nos ensina a adorar, nos ensina a louvar. Enquanto nós adoramos, Deus abre portas para nós, como o Senhor fez com Davi.
Rabashuri canta, rabassurianda, de canta, rabassuri canta, rabasdaia. Deus procura um coração de gratidão, irmão. Oh, Jesus. Nada novo achei. Adore o Senhor nessa pra noite. dizer então. Pastor, não estou com vontade. Não interessa, adore. Oh. Minha gratidão. Oh. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Adore, irmão, adore, porque lá no céu é adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a uma ação, Oh Deus, eu creio em milagres, oh Pai. me render a ti em adoração, em resposta a uma ação, Adore, Koinonia. me render aqui. Não deixe o diabo roubar a sua canção. Em adoração, então vou levantar as minhas mãos e louvar. Levante as mãos, Koinonia. Pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Tem momentos que nós temos é só uma adoração. Simples pra um rei, mas não tenho nada além. Quando você estiver lá naquela caverna, lá é só uma adoração que vai mudar a sua vida. Aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra Pode um parecer rei, simples, mas não tenho nada mas o inferno é derrotado quando você adora. de um coração cantando aleluia, aleluia. Pega a chave de Davi, pega a chave de Davi. Abre as portas da sua vida. Cante essa canção, você que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Deus vai abrindo portas aqui, Senhor. Em meu coração, Vai abrindo portas aqui, Pai. sem vergonha, Vai abrindo portas aqui agora, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, vai abrindo portas. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Oh.
É isso que vai resolver a sua vida, amado. Tudo que tenho é um Não use as ferramentas do mundo. Não use a espada de Golias. aleluia. Sei que é simples para um rei. Deus, restaura a alegria do Não teu povo, tenho Senhor. nada além. Arabaxuri canta, arabassurianda, decanta, arabassurianda, decanta, arabasné. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós acessamos a chave de Davi nessa noite, Senhor. Nós abrimos portas em nossas vidas. Enquanto os instrumentos estão tocando agora, só os instrumentos, feche os seus olhos. Comece a acessar portas da sua vida. Comece a usar essa chave e acessar portas da sua vida. Vão, Koinonia, em nome de Jesus. Exercite agora. Exercite agora. Comece a exercer agora a autoridade. Você tem a chave. Deus entregou a chave. Abre portas de salvação para pessoas. Abre portas de casamentos abençoados. Abre portas de prosperidade. Abre portas de ministérios. Abre portas de filhos abençoados. Abre portas. Vão, Koinonia. Abre portas. A chave Deus entregou nas suas mãos. Oh, saia daqui nessa noite com um milagre na sua vida. Seja ousado. Seja ousado. Pai, nós confirmamos essa oração. Nós confirmamos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos portas abertas. O favor de Deus sobre as nossas vidas. Aquele que estava desanimado se anime de novo. Aquele que estava cansado seja restaurado nessa noite. Ah, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca sede, fome, desejo, paixão pelo Senhor para adorar. Para encerrar, adore. Acelera as bênçãos, Senhor. Acelera as bênçãos sobre o seu povo. Acelera as bênçãos. Aquilo que leva anos, que acontece em dias. Tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. 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 Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Dê um grito de júbilo ao Senhor. Fala assim: eu sou um adorador. Aleluia. Aleluia. Recebe, meu querido, recebe. Recebe isso no seu coração.